Olá, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre este livrinho aqui do escritor moçambicano Mia Couto. O título do livro é Terra Sonâmbula. Ele é um livro bem fininho mesmo, ele tem 200 e poucas páginas. Eu comecei a ler no dia 28/11 e eu esqueci de marcar quando terminei, acho que eu levei um mês mais ou menos. Mas eu peguei esse livrinho para ler numa época de fechamento de nota e final de trimestre, então eu acabei demorando um pouquinho mais. Bom, falar um pouquinho, esse romance do Mia Couto, ele foi publicado em 1992, foi o primeiro romance dele. Ele é um autor de contos, de poemas, e eu já conhecia Mia Couto mais por contos que eu já havia lido, fragmentos, mas eu nunca havia lido nada dele, então era realmente uma falha, precisaria ler. E esse livrinho, ele chegou na biblioteca da escola, na coleção do programa do livro do PNLD literário, e aí ele chegou na escola, então eu peguei para ler. O Mia Couto, ele foi vencedor do Prêmio Camões em 2013. O Prêmio Camões é um prêmio que é concedido a escritores de língua portuguesa. E esse daqui, ele foi publicado no Brasil pela editora Companhia das Letras. Eu não gostei da qualidade desse livro, eu não sei se ele foi feito para esse programa, então ele caiu a qualidade, mas ele assim, só de um mês que ele ficou comigo, ele fez orelha, tá vendo? E assim, uma qualidade bem ruinzinha mesmo, né? Não sei se foi por conta disso daqui. Bom, eu terminei esse livro dia 26/12, eu marquei aqui. Esse livro, ele tem 11 capítulos e 11 cadernos, né? Eu vou explicar depois por que 11 capítulos e 11 cadernos. Ele vai contar a história de um menino chamado Muidinga e um velho chamado Tuahir. Então, só que assim, por que 11 cadernos? Porque o Muidinga e o Tuahir, eles vão encontrar esse caderno de um outro personagem, que daí são duas histórias paralelas, chamado Kindizu, os cadernos de Kindizu. Então, vamos lá. Primeiro, aqui vou falar um pouquinho sobre a linguagem. Esse livro, ele mantém a linguagem original de Moçambique. Então, ele é bem complicado, ele tem até um glossário no final, porque são palavras muito fora, assim, para nós brasileiros, palavras muito diferentes, assim, do nosso cotidiano. Então, começa, por exemplo, com machimbombo. Machimbombo seria esse ônibus, seria um ônibus velho, né, esse ônibus que tá queimado aqui na capa. E assim, essa capa, ela é muito bonita, a ilustração da capa é bem bonita, porque ela já é poética, já começando pelo título também, né, Terra Sonâmbula, e a capa também, eu achei ela bem, uma imagem bastante poética, assim. O Tuahir e o Muidinga, o Tuahir é um velho, o Muidinga é um menino, eles estão saindo de um campo de refugiados, e eles vão encontrar esse ônibus. Então, por que campo de refugiados? Aqui tem o contexto histórico, que é Moçambique, e assim como todos os países da África, eles tiveram uma independência muito tardia. Então, por exemplo, a independência de Moçambique foi em 1975, né? Então, comparando com a nossa, por exemplo, muito tempo depois. Então, Moçambique já viveu uma guerra de 10 anos para chegar nessa independência. E depois da independência, aí iniciou uma guerra civil de mais 16 anos, chamada a Guerra dos 16 anos, né, como eles falam. Então, 16 anos em guerra, né, puxa vida, imagina só a situação desses países africanos e coisas assim que inimagináveis para nós, né? E então assim, eles estão saindo desse campo de refugiados. Olha, muita coisa nesse livro eu não entendi, vou ser bem sincera, porque eu achei ele bastante confuso, assim, em muitos pontos. Ele trabalha muito com a questão de lendas,
de crenças, de crendices, de folclore. Então ele mistura muita fantasia com a realidade. Num determinado momento você não consegue saber o que é uma fantasia, o que é a realidade. Então eu achei bem complicado, mas eles estão saindo então desse campo de refugiados e eles vão encontrar esse ônibus aqui, esse machimbombo, que tá queimado. Então eles vão ficando por ali, eles acham esse ônibus como um refúgio para eles nessa viagem. E aí então o Muidinga, ele vai encontrar um livro, uma mala ao lado de um corpo. E ele vai encontrar e dentro dessa mala tem os cadernos de King Tzu. Daí então o King Tzu vai contando a própria história dele. O King Tzu, conforme ele vai contando a história dele, ele é filho de né, pertence a uma família, ele é filho de Taímo, um pescador que sofria de sonambulismo e era alcoolista. Então ele vai contar toda essa história do pai dele, né, nesses cadernos. E uma coisa muito estranha, ele tem um irmão chamado Junito, porque foi em junho a independência de Moçambique, então a família coloca o nome do menino de Junito, e só que assim, com medo de que esse menino possa ser morto pelas forças, né, contrárias que estavam em guerra civil lá, não sei exatamente quais, e então eles prendem esse Junito dentro de um galinheiro, e aos poucos o menino vai se transformando num galo, uma coisa muito estranha, assim, então muita mistura de fantasia mesmo, que o menino vai se tornando mesmo um galo e até que ele desaparece. Então, todos os filhos, o King Tzu era o que a mãe dele menos gostava dele e ele acaba indo embora. Então, por que ele vai embora? Porque ele quer buscar outro lugar. Então, é uma coisa bem complicada, porque assim, quando você mora num país que está em guerra, que você ama aquele país, aquela questão de pertencimento do seu lugar, mas que você não pode mais ficar ali, mas ao mesmo tempo sentimentos contraditórios, que você também não quer ir embora. Então ele vai partir. O livro, ele é uma prosa poética, né, e ele está dividido em dois tempos, né, que vai ser o tempo que vai contar a história do King Tzu, o passado, e o presente, que é a história do Muidinga e do Tuahir. E vai ter, então, uma mistura de realidade e de sonho. Então, assim, no meio, são muitas histórias que não teria nem como eu contar, por exemplo, tantas as histórias, mas é uma história de uma narrativa de viagem, né? O Tuahir e o Muidinga, eles vão viajando e ao mesmo tempo eles vão lendo então esses cadernos de King Tzu. Muito interessante, porque é muito complexo. Esse livro, ele é realmente bastante complexo, porque ele tem assim a narrativa da história do King Tzu seria então o que dá alento para eles nessa procura, né? O King Tzu, aliás, o Muidinga, ele quer saber quem é o pai dele. Então, no fim dessa história aqui, ele vai ser, se a gente pegar, né, como alegoria, então seria o relato da busca da identidade de um povo assolado pela guerra. Então o livro é todo perpassado por essa sensação de caos, de abandono e também essa linguagem onírica, né, relacionado ao sonho, que já está aqui desde a capa, né? Então uma terra sonâmbula. O pai do King Tzu é sonâmbulo, né, ele tem sonambulismo, e então não é fácil de entender, porque ele é um livro bem alegórico mesmo, ele vai trazer toda essa questão da terra, né, da palavra terra também, que está na capa, e a terra enquanto Moçambique, né, em guerra, onde eles vivem. Então são várias histórias, tem a história da Farida, que é uma gêmea, mas então tem toda uma crendice popular sobre gêmeos, umas coisas bem estranhas assim mesmo. E ele encontra também um indiano, ele faz bastante amizade com um indiano. E uma coisa é que ele, depois que ele sai da casa dele, ele quer ser um Naparama. Então aí ele vai explicar no livro também o que é um Naparama, que seriam guerreiros, né? Então, assim,
Muito bom, um livro muito bom, vale a pena. Eu acho que teria até que ler novamente para poder compreender um pouco melhor tudo que tá aqui. É um livrinho bem fininho, mas olha, realmente sensacional. Eu já tenho um outro livro africano na minha lista para agora, para 2020, e então porque eu quase não leio nada de literatura africana, isso também é uma falha. Eu vou procurar colocar pelo menos um livro de literatura africana na lista anual, certo? Então é isso, muito bom, uma boa indicação de leitura, certo? Até mais!